Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta, não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Camila e está começando mais uma assessoria live. Hoje vamos falar sobre qual é o melhor equilíbrio para a sua carteira de investimentos. E trouxemos o Victor Pessina, da mesa de operações aqui da Genial. Boa noite, Pessina. Já vou começar te perguntando um negócio. Quando a gente fala em investir, a primeira coisa que vem na cabeça são as ações. Mas qual é o primeiro passo para chegarmos no equilíbrio de risco e retorno? Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Essa é uma dúvida que muitos clientes chegam para a gente aqui, né? Tanto na questão de assessoria quanto na própria questão de dúvida aqui na mesa, no sentido de que essa seria a porta de entrada para começar no mundo dos investimentos, né? Até porque lá atrás foi criado esse conceito, né? De que, pô, vou investir investir na bolsa acabou meio que fazendo um sinônimo ali com ações. Mas hoje o que eu mais falo para os meus clientes, né, para as pessoas que procuram ajuda aqui com a gente, é que a gente tem que começar de fato pelo começo, né? Então, o principal ponto ali, a chave para a gente começar qual que é a tua fonte de renda hoje, né? Se amanhã você não tivesse mais essa fonte de renda, quanto tempo você sobreviveria? E para isso a gente acaba introduzindo ali o conceito da reserva de emergência, né? Do fundo de liquidez, do caixa que aquela pessoa tem que ter. E isso para hoje a gente acaba trabalhando aqui na questão de assessoria com base de 6 a 8 meses para aqueles clientes que querem ser um pouco mais conservadores, querem ter um pouco mais de segurança e solidez, às vezes até de 10 a 12 meses do seu custo de vida em reserva de emergência, né? A gente costuma falar que o dinheiro de ações, ele é um dinheiro para risco, né? Ele vai te trazer um retorno maior, mas é atrelado a risco. Tanto que corre o risco de você perder aquele dinheiro que você colocou. A gente acompanha ciclos da bolsa e que seus 100 mil reais de ontem podem ser 80 mil amanhã, para daqui 5 anos serem 300 mil reais. Então é um dinheiro que oscila. Já a sua reserva de emergência, como você tem um custo fixo mensal, é ficar fixo. Ou melhor, você manter o capital que você colocou e gerar juros em cima daquilo. Então, para isso, a gente trabalha em cima disso, tá? A partir do momento que você tem consolidada essa tua reserva de emergência, eu costumo dividir com meus clientes aqui em algumas caixinhas, né? De repente, de 3 a 4 caixinhas dentro da parte financeira dele, né? Dentro desse controle financeiro da situação do cliente. Seria questão de um planejamento financeiro. Então a gente começa com essa primeira caixinha, que é uma reserva de emergência. Então, cara, se amanhã ou depois você acontecesse aí uma situação de você ser mandado embora, você aguentaria quanto tempo sem essa fonte de renda? 12 meses, perfeito. A partir daí a gente pode partir para a segunda caixinha, né? Eu costumo trabalhar com a questão previdenciária, né? Então, ok, você quer trabalhar até quanto tempo da sua vida? A gente não planeja trabalhar até o dia que a gente deitar e morrer. Não. Cara, eu, Vitor Pessina, quero com 50 anos estar aposentado. Então tá bom, o que eu tenho que fazer? Então eu vou trabalhar minha questão previdenciária. Então vou fechar a previdência, né? Vamos começar a trabalhar com uma outra reserva já de longuíssimo prazo ali, para poder ter esse conforto lá na frente e não depender de salário, ou do INSS lá na frente, né? Isso está cada dia mais difícil, né? A gente está vendo cada dia mais difícil essa situação da pessoa conseguir se aposentar por tempo de trabalho e tudo mais. E aí, essas duas caixinhas estando consolidadas, a gente vem para uma terceira caixinha, que seria a caixa de progressão financeira, de fato, né? Onde a gente vai aplicar ali, vai buscar produtos que, de fato, podem começar a correr um pouco de risco para que esse risco te gere um aumento gradativo e substancial do seu capital, né? Então, a reserva de emergência,
é uma reserva de liquidez, então você abre mão um pouco da questão de rentabilidade para você ter o conforto ali do conservadorismo, né, não correr riscos. Você tem a questão previdenciária que deixa o tempo trabalhar para você, então a longuíssimo prazo, 30, 40 anos, 15, 20 anos, depende da fase da vida de cada um. E aí a gente entra para a questão da terceira caixinha, que é a de progressão de capital, onde a gente vai buscar, às vezes, abrir mão dessa liquidez, abrir mão dessa como que eu posso dizer, desse conservadorismo, né, dessa falta de risco, para tomar esse risco e ver, de repente, R$ 10.000 em 4 meses virarem 20, né, virarem 18. Então, você tem um acréscimo maior do seu valor em cima do capital investido. Para na última caixinha só, aí a gente costuma, né, trabalhar a questão de perfis de clientes. De repente, o cliente ele não quer ter essa estrutura fechadinha. Ele fala: olha, Pessina, eu vou trabalhar em cima da minha reserva de emergência. Para mim, 6 meses está ótimo, já me dá essa segurança. Eu não quero essa questão previdenciária e eu quero partir para a questão de risco. Então, eu vou começar a apostar em ações. Apostar em ações, isso a gente ouve muito aqui, tá? Não é investir. Aqui a gente já É como traz. se fosse um jogo de azar, né? É o jogo de azar e ganhou, ganhou, não ganhou, perdi. Não trata como investimento de fato. Aqui a gente traz duas frentes de conceito dessa mesma forma, né? O apostar em ações. Você está olhando para aquele valor, você está olhando para aquele gráfico, eu acho que está barato. Lá atrás custou 40, hoje custa 20. Pode voltar? Vai voltar. Eu estou apostando que vai voltar. E não investir. O investir em ações se assemelha com o que o Barsi faz, por exemplo. Então, ele fala que ele compra independente do preço que esteja, porque ele quer uma parte acionária daquela empresa, ele está olhando para os dividendos a longo prazo, né? Tanto que ele vê muito essa questão de dividendo. Ele é parte daquela empresa, então ele vai comprar. Se a empresa cai, ele compra mais, porque aí ele entende que está barato, mas ele estuda a empresa, né? Ele sabe que aquilo ali pode trazer risco e ele sabe que aquilo é para longo prazo. Ele deu uma entrevista um tempo atrás aí falando que ele ganha 1 milhão de dividendo por dia. Então, cara, assim, ele estudou muito essa questão, sabe? Ele é um investidor, ele não está apostando em nada. E aí essa questão, né, da gente começar a investir em ações, tem até o cliente que fala: olha, esse aqui é o meu dinheiro de risco, esse é o meu dinheiro de aposta. De fato, eu tenho um capital muito bem consolidado, eu já tenho um patrimônio muito bem estabelecido e eu quero emoção, eu quero brincar de montanha-russa. Então essa grana aqui, sei lá, R$ 5.000 do meu patrimônio, eu vou brincar de apostar. Então, quando a gente vem nessa questão de risco-retorno, dos primeiros passos para investir, é levar em consideração esse ponto, tá? Primeiro lugar, se me der uma dor de barriga amanhã, eu tenho a quem recorrer? Tenho. Tenho minha reserva de emergência. Segundo lugar, lá na frente, eu pretendo trabalhar até quantos anos? Você tem que ter uma expectativa de um dia parar e falar: cara, daqui para frente eu vou descansar. Eu criei um patrimônio para isso e eu vou descansar. Eu vou, né, usufruir de tudo isso que eu trabalhei. E aí depois a consolidação do capital ali para ganho progressivo e tudo mais, vai de acordo com o apetite a risco de cada cliente e, claro, a situação de cada um, né? Tem muito cliente que fala: eu quero trabalhar aqui, eu quero consolidar isso aqui porque eu quero começar a comprar imóveis. Então o cara coloca um certo capital para aquilo ali render 40% em determinado tempo. E aí, a partir daquilo ali, olha, daqui para frente eu vou sacar tudo, que eu vou comprar um imóvel. Costumo trabalhar com isso, tá? Ações, nem sempre, aliás, eu tive esse erro, tá? Eu acredito que muita gente já teve também, de achar que é a porta de entrada, de achar que é o início de tudo ações. E aí aconteceu justamente comigo, que tinha um capital investido somente em ações, perdi o meu emprego, as ações custavam menos de quanto eu comprei,
e eu não tive o que fazer a não ser recorrer a realizar aquele prejuízo para ter a minha reserva de emergência, né, para começar a absorver daquele capital, enquanto eu não me realocava no mercado. Então essa é uma situação que eu trago justamente, porque eu passei por isso. Primo rico passou por isso, entendeu? O primeiro capital que ele ganhou da vida dele foi um empréstimo do pai, que ele perdeu tudo e ele começou do zero de novo. Então, para a gente não passar esses escorregões, a gente tem, graças a Deus, um mercado financeiro muito mais evoluído hoje, principalmente profissionais cada vez mais qualificados para prestar essa boa assessoria e pegar na mão ali de fato do cliente logo no comecinho, para dar os primeiros passos corretos. Quando você estava falando sobre reserva de emergência, a Simone até comentou aqui no chat que a reserva dela é de 8 meses. Você, Pessina, acha que qual é o melhor período para você ter? Você acha que é bom 1 ano, 6 meses? Quantos meses de reserva de emergência? Olha, Camila, tanto Camila quanto Simone, tá? Quanto o pessoal que está assistindo a gente. Eu acho que isso está muito mais ligado ao seu estilo de vida, ao seu custo fixo mensal, do que a quanto você julga necessário, entendeu? Eu hoje, Pessina, tá? Eu tenho 1 ano de reserva de emergência. Então, o meu custo fixo de vida é X, eu tenho 12x guardado. Tem gente que pode ter um custo de vida menor. E aí a pessoa, eu quero para mim 6 meses está ótimo, porque, enfim, é aquela questão, o meu network é maior, o mercado onde eu trabalho, ele é mais amplo, ele não é tão restrito. Tem esses outros pontos a serem considerados, entendeu? Não adianta eu falar nada aqui, hoje o mercado financeiro está muito aquecido. E eu posso ter essa autoconfiança, eu sou um bom profissional, mas eu posso demorar 14 meses, eu posso demorar 1 ano e meio para me realocar no mercado. Até essa minha conta conservadora pode não fazer muito sentido. Às vezes a pessoa trabalha, não sei, com marketing digital, que está muito em alta também. A pessoa é uma jornalista, igual a Camila também. São mercados que estão muito aquecidos. Pode ter uma facilidade maior. Tem pessoas que trabalham em mercados mais restritos que sabem que, hoje a minha renda, pelo trabalho que eu faço, como são poucas pessoas que fazem isso, é um trabalho um pouco mais exclusivo, ele tem uma renda maior. Pô, beleza, meu custo de vida é 10 mil por mês. Eu acho que 4 meses para mim tá bom. A pessoa guarda 40 mil ali, só que ela entende que esse trabalho, por ser tão exclusivo, pode ser muito difícil depois de se realocar. Esses 4 meses fazem sentido? Então, assim, Simone, 8 meses para você, você fica confortável? Se a gente tocar no assunto de que, olha, amanhã você acorda desempregada, tá? Que isso não aconteça, mas que amanhã você acorde desempregada. Pô, você tem 8 meses do seu custo de vida garantido. E aí, custo de vida aqui vai do feeling de cada um também. O meu custo de vida, ele inclui ali R$ 500 para, sei lá, uma diversão minha, um hobby meu, um plus ali. Então, ele tem um plus de R$ 500, por exemplo. Para que eu não viva somente pelo meu custo fixo de vida e não me prive de nada. Então, se eu quiser comprar uma camiseta, tá considerando. Eu não vou viver ali só pela cesta básica do mercado. Se eu quiser comprar um negocinho diferente, eu consigo comprar. Então, tem que levar em consideração todos esses pontos. Eu costumo abrir tudo isso para os meus clientes. Olha, quer considerar que seu custo de vida é 2 mil? 2 mil faz o quê? Paga água, luz, telefone, aluguel, não sei o quê, a escola das crianças, beleza. Pô, vamos colocar 2.500? Que se você quisesse dar o luxo de jantar fora, se você quisesse dar o luxo de ver um cinema, você consegue. Então põe isso na tua balança, tá? Se você acordasse amanhã desempregada, esses 8 meses te daria esse conforto? Você conseguiria ficar ali 3, 4 meses, de repente você fala, caramba, minha reserva já está na metade. Então vai muito do feeling de cada um. Eu costumo trabalhar normalmente com clientes que estão começando agora, de 8 a 10. Para os clientes que querem ser mais conservadores, de 10 a 12. E para os clientes mais arrojados, mais tranquilos e consolidados nesse sentido do conforto, de 4 a 6.
Legal. Uma coisa legal e interessante também por exemplo, pensar, se eu for demitido hoje, as minhas faturas do cartão de crédito, eu vou conseguir pagar com a minha reserva de emergência? É legal dar uma olhada no seu histórico de cartão de crédito também e olhar para ver se está fazendo sentido, o quanto você gasta e o quanto você guardou também, né? Porque senão não faz sentido. Eu levo isso em consideração no meu custo fixo, Camila, porque principalmente hoje em dia que a gente vê um mercado, né, a população brasileira com muita dívida no cartão de crédito, né? Então, por exemplo, aqui na Genial, a gente infelizmente pega muitos clientes que abrem conta e aí você entra em contato para oferecer uma assessoria de investimentos e a pessoa fala: "Poxa, mas não tem cartão de crédito, eu abri conta somente procurando crédito". Então, assim, o brasileiro ele está cada vez mais buscando somente crédito. Ah, porque eu já tenho 5, 6 cartões, mas eu não tenho mais limite. Então, assim, tudo bem. O que que você leva em consideração no seu custo fixo? E o que que a Camila leva em consideração hoje no custo fixo dela? A Camila, ela mora de aluguel, a Camila, ela tem um marido que tem uma renda X, ela tem uma renda Y, mercado é tanto, água e luz é tanto, gás é tanto. Ah, quanto a gente gasta de cartão de crédito? R$ 1.000 de fatura por mês. Faz a projeção para os próximos 10 meses. Quanto vai dar? Ah, é 1.000 por mês até o terceiro mês, depois cai para 800, depois 500. Tá bom, traz a valor presente, vê quanto você precisa e soma no teu custo mensal. Ah, se a Camila quiser sair com o marido dela para jantar, se furar o pneu do carro, se acontecer alguma coisa com o cachorro, leva tudo isso em consideração. E aí você coloca essa margem de erro, esses R$ 500 a mais, pode ser um cinema, pode ser um conserto de um pneu do carro, pode ser uma telha que quebrar da casa, pode ser qualquer coisa. Então você tem que ter essa margem de segurança para você não ficar totalmente no aperto, entendeu? Levar todos esses pontos em consideração, principalmente isso que você citou, tá, Camila? Que a gente vê cada dia mais duas taxas aumentando, tá? Tanto a taxa de pessoas endividadas tomando crédito, quanto pessoas inadimplentes que tomam esse crédito, a fatura do cartão vence, a pessoa paga o mínimo e vai rolando. O mínimo e vai rolando. E isso E daí, como rola, né? e como Se rola. juros como come solto. E para o banco tá perfeito, né? Porque o banco tá cada vez mais te dando dinheiro com juros. E a ideia aqui, principalmente dos investimentos, é você trabalhar para os juros te pagar, para você receber juros, não pagar juros cada vez mais. Então, para o banco, nossa, o banco está me dando a uma taxa a metade do que o mercado pratica. Não, ele já está com a margem dele. E, acima de tudo, você está pagando taxa de qualquer maneira, que não é essa a ideia. Então, ele vai te dar crédito, ele vai te dar o cheque especial, ele vai te dar o rotativo, ele vai te dar mais limite até o momento. É o famoso que a gente fala que ele vai te dando corda para você se enforcar. Porque a hora que ele puxar, você precisa pagar de uma hora, de uma forma ou de outra. Então, infelizmente, são taxas que a gente vê cada vez mais aumentando hoje em dia, né? Que é a taxa de pessoas tomando crédito, de pessoas inadimplentes por não pagar esse crédito. E infelizmente a gente vai vendo essa bola de neve crescendo e crescendo e crescendo cada vez mais. Realmente o endividamento no nosso país é uma coisa muito grave que cresce anualmente, né? E a gente acaba vendo a inflação crescendo, o endividamento crescendo, o brasileiro sendo sufocado pelo próprio dinheiro e sendo engolido pelos boletos, né? Como a gente fala. Mas voltando um pouquinho para nossa carteira de investimentos, qual que seria para você a porcentagem ideal para ter em renda fixa, para ter em renda variável, para investir no exterior? Camila, eu costumo trabalhar com ciclos de mercado, tá? Então, no ciclo que a gente vive hoje, por exemplo, com uma taxa de juros de 2 dígitos, né, com inflação alta, não é época para bolsa, tá? Então, eu não gosto de trabalhar engessado com a minha carteira. A minha carteira, ela é uma carteira muito bem flexível nesse sentido. E eu gosto de passar essa flexibilidade para os meus clientes. Então, não é que você
e aqui não criticando, tá? Tem muita gente, inclusive tem um método muito, muito bom e que se mostrou de uma forma muito interessante, no tempo, que é o método do primo rico, né, que é o ARCA, que são investimentos em ações, investimentos, fora do país, investimentos em caixa, que é 25% em cada uma dessas parcelas, né. Então ele divide em 4 classes de ativos, 25% em cada uma, podendo ser ajustado a 27 ou a 23%. Então ele tem essa margem de erro. Eu não costumo trabalhar com isso, tá? É um método muito efetivo que ele já provou para todo mundo e se consolidou no tempo, né? Hoje, inclusive, virou um fundo de previdência que só usa esse método. Mas eu acho que como o mercado é feito de ciclos, a nossa carteira tem que acompanhar esses ciclos. Quando for um ciclo em que a gente vê um fechamento da curva de juros, né, a gente vê os juros voltando igual épocas, pré-pandemia ali, pandemia, a 2%, quando a taxa de juros está dessa forma, nenhum título de renda fixa é interessante. E muito pelo contrário, né, tá tudo muito mais propício às empresas abrirem capital, né, fazerem, subscrições, aumentos de capitais, novos IPOs. Então é época de bolsa, é o que a gente fala que é a época da renda variável. Nessa época, você vai ter recolhido os juros que a renda fixa te pagou no ciclo anterior de renda fixa, de juros altos, para aproveitar e comprar papel, para aproveitar e comprar bolsa. E aí o seu percentual da carteira de renda variável vai aumentar, obviamente, para acompanhar esse ciclo. Você vai continuar tendo uma reserva de caixa ali, né, que é a questão que a gente fala que é qualquer título de liquidez diária, que é uma reserva de oportunidade. Você vai continuar tendo ativos de renda fixa voltados para o longo prazo, para o médio ou para o curto prazo também, tá? Que façam sentido para a carteira naquele momento, e você vai ter a sua parcela de renda variável. Quando a gente enxergar que aquele ciclo de taxa de juros mais baixa está chegando ao fim, tem um apontamento ali para uma inflação mais alta, uma taxa de juros mais alta, você precisa fomentar um pouco mais essa questão da economia, você vai elevar a taxa de juros, a inflação vai acompanhar isso, né? Ou você vai elevar a taxa de juros para conter essa inflação que já está sendo elevada, e aí, eventualmente, a gente enxerga outro ciclo, né? Deixa de ser muito interessante a questão de bolsa e passa a ser mais interessante a questão de renda fixa. Então, a gente vê o mercado sempre fazendo esses ciclos e a nossa carteira tem que acompanhar. Vai ser aquela época que você vai realizar lucro de bolsa para pegar esse lucro, colocar na renda fixa e aproveitar surfar essa onda de renda fixa. Então, hoje eu não vejo como um percentual fechado de uma carteira de renda fixa, de uma carteira como um todo focada em renda fixa, focada em renda variável. A gente pode, claro, com base em alguns percentuais, estabelecer isso? Pode. Olha, para uma carteira mais conservadora, você trabalha com 20% em renda variável, 80% em renda fixa. Para uma carteira mais moderada, você trabalha 60-40. Para uma carteira mais arrojada, você vai em 70% renda variável, 30% renda fixa, mas sempre podendo ser ajustado. É que o mercado é muito cíclico também, né, então pode ser que hoje a renda fixa esteja muito boa e a gente concentra um pouco mais de renda ali. A gente está falando que em 2020 a gente estava falando que a renda variável estava boa, mas o ano passado já não estava tanto, esse ano também tanto. Então não dá para ter uma porcentagem fechada, porque a gente acaba se limitando, os ganhos mesmo, né. Sem dúvidas, né, se a gente trouxer aí a questão real, né, se a gente pegar aí um exemplo concreto, durante a pandemia a taxa de juros estava em 2%. A bolsa estava completamente voando, né, você via Voando IPO demais. atrás de voando demais, você via IPO atrás de IPO, as empresas fazendo aumento de capital toda hora. A IPO Aquele lucrando mais de 50% no primeiro dia. Perfeitamente, né, a pessoa que coloca ali Smart Fit, nossa, no primeiro dia 23%, então era muito fácil, né, fazer dinheiro com a renda variável.
Então você via, de fato, a renda variável muito aquecida. E aí, é um conjunto de fatores, tá? O governo foi dando aquele auxílio emergencial, foi dando o saque do FGTS, e isso nem sempre foi para as pessoas utilizarem de uma boa maneira, né? Claro, até de uma boa maneira, isso fomenta consumo. E o consumo, ele estimula a inflação. E aí, o que aconteceu foi um final do ciclo de bolsa, né? Porque a inflação começou a subir e ali sim, quem percebeu o timing, grandes casas perceberam inclusive, grandes investidores perceberam inclusive. Quando você vê essa taxa de juros começando a apontar, né, naqueles primeiros sinais de que o Banco Central falou, olha, vamos ter que aumentar a taxa de juros, vai ser difícil conter a inflação sem aumentar essa taxa de juros. É ali o time de você recolher o rendimento da renda fixa, aquele acumulado que você trouxe do ciclo passado, para começar a aproveitar esse novo ciclo, que vai se iniciar um ciclo de renda fixa. Então, a partir dali, quem começou a pegar pós-fixado em renda fixa, por exemplo, está recolhendo até hoje bons resultados, porque você está pegando um pós-fixado de uma taxa de juros que saiu de 2 para 13,65. Então, você está recolhendo 11% aí desse pós-fixado. No ciclo anterior, o que aconteceu? Quando a Selic estava 14%, quem comprou um pré-fixado porque enxergou que a partir dali a curva de juros passaria a fechar, né, tinha acabado o momento de renda fixa, ia começar o momento de bolsa, quem pegou um pré-fixado a 14% e vendeu a 2%, recolheu 12% de rendimento em cima do título. Então são esses feelings, né? É muito cíclico o mercado. Sobe a inflação, o governo tem que subir a taxa de juros para conter essa inflação. A partir do momento que você pareia os dois e contém essa taxa de inflação, não é saudável para o governo. Claro, a gente tem no Brasil hoje uma cultura de juros alta desde que o Brasil é Brasil. Porém, não é saudável para o país, né? Imagina o banco que emprestou crédito a 12, a 2, e hoje a taxa de juros está 12, está 13, entendeu? Ele está perdendo tudo isso. Ao contrário do banco que emprestou a 12 e depois recebeu a 2. Então, a gente percebe que a partir do momento que os dois se equiparam e você contém a sua inflação, a taxa de juros ela tende, claro que a gente não sabe o tempo também, mas a gente sabe que em algum momento dali para frente ela tende a fechar, ela tende a começar a cair. E aí você, com o tempo, vai percebendo aí vai tendo esse feeling para poder ir rearranjando a sua carteira. E é interessante até porque, às vezes, falando assim, te ouvindo, você pensa: "Nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir olhar essas coisas? Eu não sou economista", e é para isso que serve o assessor dentro da Genial, né, que inclusive a mesa de operações presta assessoria, né. Perfeitamente, né? Então eu costumo falar que quando você está com alguma dor, que você não sabe o que é, você procura um médico. Quando você quer construir ou reformar uma casa, você procura ali um engenheiro, um arquiteto. E quando você quer construir de fato a sua saúde financeira, você vai procurar um assessor de investimentos. Antigamente era muito mais difícil, né? Hoje a gente já tem um mercado muito mais evoluído, a gente já tem profissionais muito mais qualificados no mercado. Então hoje é muito mais fácil, né, você ter acesso a isso. Você não precisa acompanhar o mercado 24 horas por dia, 5 dias por semana, para você saber quais são as melhores ações. Hoje a gente tem o Vilegas aqui, por exemplo, que ele acompanha isso diariamente, é o trabalho dele fazer isso diariamente e ele tem as carteiras recomendadas. A gente tem a Isabela aqui, que tem a carteira de fundos imobiliários. A gente tem o nosso time de renda fixa e temos toda a nossa assessoria aqui, que inclusive hoje a mesa faz esse trabalho aqui dentro, tá? Dentro da mesa de operações temos assessores. O foco é renda variável? É, mas são todos os assessores totalmente qualificados para tratar da carteira do cliente, desde a reserva de emergência até o capital de aposta lá que a gente falou.
Então, hoje a gente tem um time muito completo aqui, né? A gente tem profissionais cada vez mais qualificados e completos para dar esse suporte, né? Para falar, poxa, eu não sei investir, eu não sei qual que é o melhor momento para fazer essa troca, esse ajuste da carteira, eu não sei quais são os melhores ativos, né? Eu não sei o que é uma taxa de juros, eu não sei o que é um IPCA, um CDI. Então, para isso, hoje você conta com o seu médico do seu dinheiro, o engenheiro do seu dinheiro. Então, inclusive você Exatamente. tem o seu assessor, eu tenho o meu assessor. É muito importante. Ainda mais assim, porque você ainda é economista. Eu sou jornalista ainda, mesmo tendo contato com o mercado financeiro, mesmo tendo certificação, nós não sabemos de tudo. E a gente somos especialistas em uma área e não somos no outro. Então vamos deixar um especialista que está ali para auxiliar você de forma gratuita na sua conta, podendo te oferecer diversos produtos que podem fazer a sua carteira rentabilizar de uma forma segura, porque é genial, é um lugar super seguro para se investir. Então, super vale a pena você abrir sua conta aqui em cima, em algum desses lados aqui, que tem o nosso QR Code aqui, e entrar em contato com o assessor, para que você possa render o seu dinheiro de maneira segura e inteligente junto com a Genial. Quem sabe, se você for atendido pela mesa, o Pessina não te atenda no telefone, né, não? Pode dar a sorte de ligar aqui e falar comigo, tá vendo? Quem sabe? Pois é. Agora tem que ligar e falar: "Quero falar com o Pessina". A Simone perguntou aqui no chat, eu não sei se a gente consegue responder você, Simone, porque depende do perfil de cada cliente, né, e de quem é o seu assessor. Mas a Simone disse: "Vitor, numa carteira de R$ 1.000, como você dividiria e quais produtos você alocaria?". Bom, vamos lá, Simone. Vamos levar em consideração que você já tem a sua reserva de emergência, conforme você mesma citou lá em cima. Você já tem toda a sua questão previdenciária, então você já é uma pessoa muito bem consolidada, já tem lá, já pensou no teu futuro, tem ali o aportezinho que você faz todo mês para a tua previdência lá no futuro. E essa carteira hoje de R$ 1.000, a gente tem ótimos produtos de renda fixa, tá? A gente tem produtos. É bacana a gente frisar que a gente consegue popularizar cada vez mais essa questão dos investimentos, né? Antigamente, ai, ó, ela mudou, Camila, é de 1 milhão, tá? Então vamos lá. Quando a gente manda um Verdade, K, 1.000.000, 1.000.000 a já gente, muda, já muda. quando a gente manda um K, a gente entende como 1.000. Quando a gente manda um M, a gente manda como 1 milhão. Isso Então mesmo. vamos lá. Antes de você responder, eu vou até aproveitar, porque tem 72 pessoas assistindo a gente, tem só 26 likes. Gente, dedinho aqui no like aqui, por favor, para ajudar. Pode continuar, Pessina. Então vamos lá, Simone. Vou seguir a mesma linha de raciocínio, tá? Você é uma pessoa que já tem a sua reserva de emergência, você é uma pessoa que já tem a sua questão previdenciária resolvida, né? Já está tranquila ali lá na frente, com 55, 60 anos, consegue se aposentar, vai comprar tua casa lá na represa, vai ficar tranquilinha. Hoje, tá? Eu dividiria esse capital em 70% renda fixa, 30% renda variável. Por quê? A gente fala que não é época de bolsa, tá? Mas a gente pode olhar, abrir um pouco esse horizonte. É aquilo que eu falei em relação a ciclos econômicos. Tem muita gente hoje que tem uma carteira boa em renda fixa, mas tem aquela parcela caixa que está ali e é uma parcela caixa considerável. Então, se a gente está falando de 1 milhão, são R$ 300.000. Nesses ciclos de renda fixa muito longos, né? A gente está falando aí de dois, que podem ser, a gente está caminhando para o terceiro ano de renda fixa ali, segundo ano e meio, terceiro ano de renda fixa um pouco mais elevada, com estimativa de ser aproximadamente 4. Tem muita empresa que fica muito barata, né? Justamente por aquilo que eu falei, a pessoa quer a todo custo surfar essa onda de renda fixa, e aí acaba, como não tem uma estrutura muito boa da carteira, acaba realizando prejuízo, realizando lucro ali na renda variável, só se desfaz, ou também, infelizmente, tiveram muitas pessoas que aconteceu isso, de ser mandado embora, e não tinha uma reserva de emergência, ou a reserva de emergência estava em ações.
Então, a todo custo, você tem que realizar aquele valor, seja com lucro, seja com prejuízo. Então, num geral, a gente teve uma realização muito grande, o que acabou fazendo com que o preço, né, o valor de negociação dessas empresas na bolsa ficassem menores. E aí são duas óticas. Eu vou recolher os meus rendimentos na renda fixa, então eu vou migrar de uma vez, vou esquecer, e vou para a renda fixa, surfar esse momento, ou eu vou ter a minha parcela de caixa aqui que eu vou comprar isso com um desconto muito grande. Então tem os dois cenários, né? Tem a pessoa que ela vê que, renda variável, ações, não me interessa, só vai dar prejuízo nesse tempo. E tem a ótica daquela pessoa que está passando em frente a uma loja e vê lá, desconto 80%, né? Saldão, liquidação. Tem gente que está olhando para a vitrine da bolsa e vendo isso. Então eu utilizaria 30% desse caixa de 1 milhão para aproveitar. Tem muita pechincha boa na bolsa, viu? Tinha gente cotando Vale a R$ 120, Vale está 85. Então a gente tem R$ 35 aí para surfar de Vale. Petro, a gente já viu Petro a 40. Petro está 30 hoje. Então tem R$ 10 para surfar. A gente já viu CVC e Azul na casa de. Eu já negociei CVC a R$ 56. Então, tem gente que vê empresas muito baratas, oportunidades muito boas. E empresas sólidas, tá? Que numa melhora de mercado, numa melhora de ciclo econômico, tende muito a pagar muitos dividendos, né? Muito bons dividendos. Então, vamos trabalhar no 70-30, tá? 70% em renda fixa. Nesse 70% a gente pode dividir curto, médio e longo prazo, né? Aí a gente vai trabalhar o curtíssimo no caso de uma liquidez diária. Médio, eu costumo trabalhar nesse sentido de ciclo econômico até 1 ano e meio. E longo, de 2 anos para frente, tá? Para a gente ter essa divisão certinha. De repente, você pega um pré-fixado agora a 13,65 para 5 anos. E daqui 5 anos a taxa de juros caiu para 4%. Você já está recolhendo quase 10 aí de rendimento, né? Se você for vender ali antecipadamente. Então a gente acaba dividindo esse capital, 70-30, 30 para aproveitar ótimas oportunidades que tem na bolsa hoje, comprar coisa muito barata para quando voltar ciclo de bolsa e a galera começar a comprar, que o mercado é movido pelo efeito manada, né? Um compra, o outro vê subindo, o terceiro vê subindo, e aí quando você vê já subiu 20% e tem gente comprando ainda. Então, se você comprou lá atrás, deixa subir 20, 30, 40%. E os outros 70% a gente trabalha recolhendo esses bons rendimentos na renda fixa. Tá certíssimo. O Márcio Prado tá aqui, ele gosta de emoção, entendeu? Ele falou que é 95% em RV e ainda falta internacionalizar, mas espera um momento de maior baixa lá fora. Esse aí é piloto de Fórmula 1, ele gosta de emoção. Olha, Márcio, assim, 95% em renda variável, cara, é muito, muito arrojado. É assim, é retorno a qualquer risco. E principalmente nessa questão de internacionalizar os investimentos, concordo com ele nesse sentido, tá? Tem muita gente procurando, principalmente por questões políticas, internacionalizar a carteira, né, tirar um pouco desse risco Brasil. Só que a gente tem um caso muito, assim, um ponto muito, muito sensível aqui, né? Há 2 dias atrás, há uma semana atrás, a gente tinha um dólar a 5,50, que em 2 dias foi para 5,10, que já bateu 4,90 há 20 dias atrás, há um mês atrás. Então a gente está tendo essa questão, principalmente dolarizar a carteira, tá? Que está oscilando demais, né? Então a gente não tem muito um direcionamento, nem tanto aqui, nem tanto lá fora. Até porque a gente teve uma fuga muito grande de capital da Bolsa Brasileira de volta para os Estados Unidos com essa alta da taxa de juros lá fora. Só que a todo momento a gente vê esse trânsito de dinheiro, principalmente por boas oportunidades na bolsa aqui, né, do pacote gringo que a gente fala,
bancos, Vale, Petro, e a gente vê a todo momento o gringo retornando dinheiro para lá. Então ele vem para cá, aproveita ali uma oportunidade nesse pacote gringo que a gente chama, recolhe esse lucro, volta para lá, porque lá a taxa de juros tá 3, 4%, mas é algo que para um país que durante 25, 30 anos viveu com uma taxa de juros de zero. Então, entre colocar o dinheiro aqui no Brasil a 13,65 e correr esse risco, né, de tudo que o Brasil é exposto, de toda a sensibilidade do país, o gringo prefere manter lá, né, porque ele sabe a saúde financeira do país dele, ele sabe a independência do país dele, ele sabe o quão o país dele não é elástico, né, então ele não sofre muito com essas mudanças globais. Então ele prefere deixar lá a 4% do que aqui a 13%. E aí, ao Do que mesmo viver tempo, na emoção. Ele exato, prefere deixar melhorzinho lá, lá tá mais garantido, deixa lá. recolher 4% para quem não recolhia nada e tinha que correr risco pegando taxa aqui no Brasil, ele prefere deixar lá. Ao mesmo tempo, ele também sofre dessa ambição, né, dessa dúvida de, cara, mas tem Vale lá no Brasil, né? Vale tá há uns dias atrás, eu comprei Vale a 68. Pô, Vale tá 68 lá, eu sei que vale 120. Nossa, Petro outro dia bateu 19 aqui. Pô, eu sei que Petro vale 40. Então, será que eu vou lá buscar? Então, essa questão da fuga de capital, né, dessa troca financeira, é muito viva hoje, né? E isso também mexe com quem está dolarizando a carteira. Então, claro, dá para a gente correr risco, dá para a gente internacionalizar aí parte da carteira, mas eu acho que tem que ter um pouco mais de cautela nesse sentido. Bastante equilíbrio, né? Porque ele falou que ele é Bastante. até alavanca em opções. É isso, Márcio. Você é o Ayrton Senna de 2023. Mas eu queria agradecer, Pessina, pela sua presença. A gente chegou ao fim dessa live. Você deu explicações maravilhosas aqui. A gente conseguiu saber qual é a porcentagem, mais ou menos, ou a não porcentagem, né? Como a gente consegue equilibrar nossa carteira com nossa reserva de emergência, renda fixa, renda variável, até dolarizar os nossos investimentos, que o Márcio ajudou a gente. Muito obrigada pela presença de todos que assistiram aqui. Antes de acabar, vou pedir de novo para vocês apertarem um like. Uma boa noite e até semana que vem.